E hoje vamos falar de um tema que vai ser alimentação e cancro. E para isso vamos ter um painel de especialistas aqui do IPO e uma cara bem conhecida de todos os portugueses. Vou passar a chamar então o nosso painel de hoje. Temos a doutora Ana Luís, ela é médica oncologista. Temos a doutora Beatriz Souza, nutricionista. A enfermeira Cláudia Silva, da consulta de estomoterapia aqui do IPO. E temos a Cátia Guarmont, mais conhecida como Tia Cátia, que vem dar o seu testemunho na primeira pessoa. E para moderar esta conversa, temos mais uma vez a jornalista Cláudia Pinto. Vamos então começar. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença, é uma casa composta. Nós sabemos que esta hora não é fácil, trânsito, hora de ponta. Eu própria cheguei um pouco em cima da hora e pensei, ai meu Deus, não, eu vou ser a última, mas lá consegui. Mas este horário é sempre complicado, mas é bom estarem aqui e vão ver que estas conversas são muito pessoais e é um ambiente familiar que se vive aqui. E acho que é importante escolhermos estar aqui todos juntos este final de tarde. Como a Alexandra disse, estes encontros de promoção de saúde e literacia para utentes, familiares e amigos acontecem desde o passado mês de setembro, agora acontecem de 2 em 2 meses, portanto em janeiro haverá uma nova data com outro tema, eu já revelarei mais à frente qual é que será. Hoje vamos falar então de alimentação e cancro e o que é que importa saber. Eu conheço muitas pessoas, já tive muitos familiares, amigos, muitas pessoas a passar por cancro, portanto, sintam-se compreendidos, porque eu sei mesmo o que é lidar com estas situações no dia a dia e realmente a alimentação, eu acho que para todos nós ainda é um tema muito. Que nos traz cada vez mais dúvidas, porque também há muita informação disponível hoje que não sabemos se é a mais correta, e já vamos falar sobre isso. E depois o doente, perante um diagnóstico, também quer melhorar os seus estilos de vida, incluindo a alimentação, que faz parte do nosso dia a dia, e todos nós gostamos também de coisas que nos sabem bem. E há muitas teorias também ligadas à alimentação e ao tratamento do cancro, e é isso que nós também pretendemos desmistificar aqui hoje. Nós vamos ter uma conversa de cerca de 1 hora e vamos dedicar a última meia hora a perguntas do público. Portanto, se tiverem alguma questão a colocar, aproveitem este painel de especialistas que estão aqui para vós. Depois podem falar também convosco um pouco a seguir ao evento, mas não se acanhem, não se acanhem, não tenham vergonha, porque eles estão cá estamos todos aqui para partilhar, portanto, sintam-se à vontade. Se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, vão pensando nisso, têm 1 hora para se preparar e para ganharem coragem para falar ao microfone. Vou começar então para a doutora Ana Luís, oncologista a fazer mestrado em Nutrição e Metabolismo Humano na Nova Medical School. Se calhar começar por introduzir aquilo que alimenta as nossas células, não é? Nós temos células saudáveis e cancerígenas, pode dizer-se assim, ou temos células que podem vir, todos nós, não é? Todos nós podemos ser diagnosticados com cancro em alguma fase da vida, porque as nossas células, de repente, deixam de ser saudáveis e a doença afeta. Mas o que é que alimenta as nossas células? Bom, muito boa tarde e obrigada por estarem presentes. Eu posso responder a essa pergunta de uma forma muito direta, e a forma muito direta, infelizmente, é o mesmo. E quando pensamos que é o mesmo, ficamos um pouco com a ideia de que não podemos fazer nada no contexto da alimentação e do cancro. Mas não é assim, vamos desconstruir porque é que eu digo que é o mesmo. As células saudáveis precisam de matéria-prima para produzir energia, para poder fazer todas as funções, para se poderem multiplicar, tal como as células cancerígenas. De facto, a diferença entre uma célula saudável e uma célula de cancro é que a célula de cancro ganhou uma série de alterações que a transformou e que lhe deu ganhos em termos de sobrevivência, em termos de capacidade de multiplicação e capacidade, eventualmente, até de invasão. Mas, se nós falarmos de um alimento, o alimento, quando entra no nosso organismo, tem que passar por uma série de processos para chegarmos a ter a tal matéria-prima que pode ser usada pelas células. E quando falamos no geral, a matéria-prima principal acaba por ser a glicose, tanto para as células saudáveis como para as células malignas. Quando não podemos usar a glicose, claro que uma célula saudável
pode ir buscar essa fonte de energia às gorduras e, quando essas gorduras até nem estão disponíveis, pode utilizar as proteínas. Uma célula cancerígena utiliza preferencialmente a glicose, a verdade é essa, mas também tem uma enorme capacidade de adaptação e de poder reorganizar o seu funcionamento, o seu metabolismo e poder também utilizar outras formas de obter essa tal fonte de energia. O que eu quero dizer é que nós não conseguimos sinalizar um alimento específico que nos impeça de vir a desenvolver cancro, nem retirar da nossa dieta um alimento mau que faz com que possamos combater o cancro só com a nutrição. Eu não quero dizer que a nutrição não seja importante. Aliás, a nutrição é importantíssima, quer em termos de prevenção, quer como uma peça fundamental naquilo que é um tratamento que integra outros pilares e que, em conjunto com o tratamento oncoespecífico, tenta tratar quando a doença está ativa. Eu podia estar a falar uma hora sobre isto, pronto, não sei. Mas de repente não temos que abolir, imaginando, ouvimos muito a questão da carne vermelha, do açúcar, eu adoro doces. Portanto, acho que se um dia for diagnosticada com cancro, vou ter um problema em diminuir os doces. Mas ouvimos muito isto, não é? E quase nos sentimos culpados pelas escolhas que fazemos, mas tudo passa por um equilíbrio. Tudo passa por um equilíbrio, mas quando falamos, e há evidência científica, sobretudo na questão da prevenção, o cancro pode ser incluído naquilo que são as doenças crónicas não transmissíveis. E nós, nas últimas décadas, temos vindo a assistir a um aumento enorme da prevalência destas doenças crónicas. À cabeça são as doenças cardiovasculares, mas também podemos falar, por exemplo, da obesidade. E olhando para a obesidade por si só é um fator de risco enorme para depois determinados cancros. Mas quando falamos sobretudo de prevenção, a dieta tem este papel fundamental e nós que temos na nossa mão o poder de escolha, o mais importante é pensar naquilo que pode ser uma dieta tipicamente mediterrânica. E o que é uma dieta tipicamente mediterrânica? É uma dieta que, de facto, reduz o consumo de carnes vermelhas, vai abolir aquilo que são os alimentos processados. E os alimentos processados, podemos dar exemplos, os fiambres, os chouriços, tudo o que é embalados, hambúrgueres e o que seja. Portanto, tudo aquilo que a nossa bisavó não levava à mesa porque nem sequer percebia que era alimento, não é? Portanto, esta dieta mediterrânica acaba por ser aquilo que é uma dieta tipicamente saudável e nós, quando queremos fazer algo de proativo naquilo que é combater e reduzir o nosso risco individual que está em cada um de nós para desenvolver doenças crónicas, inclusive o cancro, de facto, o principal é pensarmos naquilo que é uma alimentação dita saudável. Mais hortícolas, mais fruta, cereais integrais, incluir as leguminosas, reduzir os processados, reduzir as carnes vermelhas, reduzir o açúcar. Isso é fundamental. Numa situação em que há um cancro e que a pessoa está a passar por uma fase de tratamento, é importante perceber que depois não há uma resposta que caiba para todos. Tem que haver... cada contexto é um contexto e tem que haver aquilo que é o personalizar, e por isso é que aqui depois, dentro das equipas multidisciplinares, o papel do nutricionista é especialmente importante, que é integrar aquilo que parece ser as melhores escolhas para a pessoa que está à nossa frente. Muito bem, isso é importante, até por esses conselhos que nós ouvimos, que são muito generalizados e que podem não estar adequados ao tipo de cancro, porque depois no mesmo cancro existem vários tipos, e para as características daquela pessoa, que são muito individuais. Doutora Beatriz Sousa, aqui a doutora Ana Luís já facilitou o trabalho, já passou a falar aqui do apoio da nutrição, é nutricionista da Unidade de Nutrição do IPO de Lisboa. Quais são as grandes questões? Imagino que numa primeira consulta o doente esteja muito perdido e tenha muitas dúvidas. Quais são, assim, as dúvidas mais comuns entre diferentes doentes? E depois já vamos falar dos desafios de traçar uma alimentação personalizada e individualizada a cada um. Às vezes esse microfone prega-nos algumas partidas, mas ele... Olá, muito boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Bem, numa primeira consulta às vezes é complexo. Por exemplo, estou-me a lembrar do internamento que o doente veio para fazer quimioterapia e vai de encontro à pergunta que me fez. E a doente começou-me a dizer que era vegetariana. Eu, vegetariana? E ela, sim, eu sou vegetariana, então não como peixe, nem como ovos, nem como carnes. Não, eu não como nada disso. Só como carnes às vezes. E eu disse, olha, se calhar temos que falar um bocadinho para orientar a sua alimentação ao tratamento que vai fazer a seguir. Não estava a fazer uma... Não é muito benéfico ao tratamento do... Faltam aí... Faltam nutrientes, iria haver carência de nutrientes durante o tratamento com quimioterapia, com este tipo de plano alimentar.
Ok, Por portanto, isso a esse é um doente foi desafio. orientada a mudar os hábitos alimentares, ela aceitou Uhum. e vai continuar a ajustar essa alimentação agora durante os tratamentos. Ok, mas aceitou, porque Aceitou, sim. podia ser difícil também mudar um hábito que é o hábito Há daquela pessoas que são pessoa, mais não é? resistentes à mudança, mas no geral, Uhum. só se for vegetariana por questões religiosas ou Uhum. alguma questão mais específica, mas por acaso nunca me calhou em consulta, nos anos de experiência que eu cá estou, ter uma doente que me dissesse, olha, não, desculpa, eu não vou mudar a alimentação, Uhum. só se tiver uma doença celíaca, que é intolerante ao glúten, que não pode ingerir glúten, só se tiver uma patologia associada que já impõe algumas limitações na sua alimentação, percebe? Uhum. Mas no geral os doentes até são muito compreensivos e acatam muito as nossas regras alimentares. Bem, porque nesta doença em particular, e penso que noutras também, com uma tentativa de Eu dei este redução, exemplo, foi o exemplo hoje, claro, pronto, do sim. internamento, percebe? Uhum. Podia ser da consulta também. Pois. Mas qual é que é assim o grande desafio de encaminhar o doente e que recomendações gerais é que são feitas? Sendo que, lá está, depende se é um doente em internamento, depende do tipo Pois de é, doente, isso que eu depende agora da ia idade, esclarecer, ok. sim. Pronto, existem vários desafios nesta patologia. A nutrição é fator-chave durante os tratamentos, não é? Desde o diagnóstico, desde o tratamento e no pós-tratamento. Um dos desafios é tentar evitar que o doente perca peso, que é um dos fatores, uma das causas da localização da doença Também e dos pode ter a ver com tratamentos. com os efeitos secundários É do isso, tem a ver tratamento. com a localização da doença e dos tratamentos. Imagino que for um carcinoma de gastrointestinal, a prevalência dessa malnutrição pode ir até 80%, por exemplo, os Uhum. doentes com carcinoma do esófago. Uhum. Se for uma doente com câncer da mama, com um diagnóstico inaugural, à partida não vai ter grandes alterações de estado nutricional, não vai ter diminuição da ingestão alimentar, não vai ter perda de peso, percebe? Uhum. À partida vão ser dados outro tipo de conselhos, Certo. consoante depois das... Daí que seja muito Exatamente, individualizado. é muito específico. Pronto, é manter evitar a perda de peso, manter o estado nutricional, depois é os sintomas, lá está, têm que ser ajustados à própria localização da doença, porque lá está o exemplo do esófago, os doentes chegam à consulta até às vezes para o diagnóstico com o médico, um dos sintomas é a perda de peso e a dificuldade em alimentar-se, e ainda nem sequer estão em tratamento, Uhum. não é? Uhum. Esse é um dos sintomas logo relatados e são doentes que têm malnutrição de 80%, não é? São doentes que têm que vir logo e são seguidos, acompanhados por nós na consulta de nutrição. Porque depois esse estado também não ajudará depois ao... Depois vai piorar os tratamentos, piorar a qualidade de vida, vai atrasar tudo, o processo todo. Uhum, uhum. E trazem muitas dúvidas de. Nós da outra vez já falámos aqui que o Dr. Google agora está a ser substituído pelo ChatGPT. Sei que o ChatGPT até já faz umas tabelas e umas dietas específicas e é todo um conjunto de recomendações. Trazem muitas. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo dos suplementos nutricionais, se calhar vamos falar mais à frente. Sim. Comparam muito com os iogurtes do supermercado. Está bem? Isso é uma das dúvidas que trazem, por exemplo, e se calhar não é o mais adequado neste tipo de patologia, porque estes doentes depois têm necessidades energéticas e proteicas muito aumentadas, por causa da depleção que há da massa magra com os tratamentos, não é? Por isso são doentes que vão precisar de fazer uma alimentação rica em proteínas e energia para ter um bom estado nutricional, não é? Para evitar a fadiga e esses fatores todos associados à doença oncológica. Todos os doentes passam por uma consulta de nutrição? Deviam. Pois. Eu estava com medo de perguntar isto. Nós até estamos com falta de pessoas, infelizmente, mas deviam, nós somos poucos. E é uma área cada vez mais. Eu estou cá há 20 anos e cada vez estamos a ter menos colegas, é verdade, é uma realidade triste, não é? Então chegam-lhe os casos mais urgentes? A mim e às colegas, sim. Por exemplo, estes de carcinoma do esófago são os que mais urgentes, que são logo vistos na consulta de nutrição. São logo vistos por causa da perda de peso muito marcada e por causa das alterações impostas pelo tumor, que vai influenciar a ingestão alimentar, ou seja, os doentes não se conseguem alimentar. E os doentes têm que ter um bom estado nutricional para tolerar o tratamento, não é? Senão estão em casa e não se conseguem alimentar. E depois tudo interfere, não é? Ou seja, estou a pensar nos próprios tratamentos, a quimioterapia, algumas pessoas lidam muito bem com e não têm grandes efeitos secundários, mas outros têm, depende do estado emocional, ou seja... É a parte da depressão, não é? É ver o doente como um todo, uma forma holística, não é? Certo, muito obrigada. Nada. A enfermeira Cláudia Silva vai falar-nos, é coordenadora da consulta de estomaterapia, é assim que se diz? Estomaterapia de IPO de Lisboa. Aqui já vamos falar de um tipo de alimentação que às vezes os doentes até têm que fazer numa fase até temporária, muitos deles, que é a alimentação por sonda. Eu sei que não é o termo, mas para que toda a gente entenda, é uma alimentação que é feita
por sonda, mas gostava que me explicasse o que é que se faz nesta consulta, que é uma consulta que existe desde 2008, e quando a alimentação não pode ser realizada pela via convencional e a via oral, temos que recorrer então a esta alternativa. Sim, é isso mesmo. Parabéns a todos por estar aqui. Eu acho que é muito importante que hoje temos aqui Esse microfone, pois, olha, é o um microfone. bocadinho mau contato. Não, a plateia que de vez aqui em quando, temos. acho que é para nos desafiar também. Tudo bem, eu até posso projetar melhor a voz. Exato. Mas é muito bom estarmos aqui a partilhar e o encadeamento que está a ser feito também, porque me permite, obrigada Alexandra, me permite, numa complexidade de alimentação que tem vindo no decorrer desta patologia que nós estamos aqui e desta condição no global. Então, esta consulta de enfermagem acompanha pessoas que tenham uma ostomia de alimentação, entre outras, mas o que nos traz aqui hoje são ostomias de alimentação, que no fundo são formas de conseguirmos alimentar o nosso organismo sem ser pela via oral. Podem ser sondas colocadas diretamente no estômago, como no intestino, como apenas as pessoas que têm uma sonda de alimentação que é colocada via nasal até ao estômago. Qual é que é aqui a maior diferença? E que não tem a ver com a alimentação em si. Tem a ver com o facto destas pessoas estarem muito mais expostas pela sua vulnerabilidade e pelo facto de todos nós, cidadãos, não só enfermeiros, termos que pensar nesta vulnerabilidade e na capacidade de criar condições para que todas estas pessoas se consigam alimentar da mesma forma que nós nos conseguimos alimentar. E eu estava aqui a ouvir e a Cláudia disse há pouco uma frase que é: eu gosto muito de doces. E a doutora Ana disse: uma alimentação mediterrânea mais variada possível. E nós temos que garantir, e por isso é que a consulta de enfermagem de estomaterapia aqui tem um papel muito importante, é que todas as pessoas que se alimentam por sonda, seja ela mais escondida, porque é diretamente no estômago e colocada aqui no abdômen, seja ela via nasal e que fica exposta a todos nós, se consigam alimentar da mesma forma que todos nós gostaríamos de nos conseguir alimentar e ter essa capacidade de tomada de decisão. Ok, então, perante isto tudo, o que é que nós fazemos? Damos continuidade àquilo que possam ser os planos nutricionais, que a doutora Beatriz aqui falou, daquilo que são necessidades nutricionais de proteínas, de hidratos de carbono, e que estão adequados àquilo que cada pessoa necessita no seu processo de tratamento. E vamos fazer um bocadinho como aqui a tia Cátia de certeza faz, que é garantir que conseguimos dar o melhor aspecto, a melhor composição, a melhor empratamento possível, só que a seguir teremos de bater, garantir que temos uma consistência que permita ser dada por sonda. Nem sempre nós, profissionais, estamos também despertos para isto. É mais simples nós darmos as indicações dos planos nutricionais e o que é que precisa de conter a alimentação e quantas vezes por dia estas pessoas têm que se alimentar, mas também não nos podemos esquecer que todas estas pessoas com esta condição circulam pelos diferentes espaços. Então também temos que garantir que os espaços têm condições para que estas pessoas se consigam alimentar à meia da manhã, à hora do almoço, à meia da tarde, enquanto circulam e fazem o resto da sua vida, porque a vida continua, mesmo com estas condições. E é isso, tentar ajustar, adequar àquilo que são as vivências e os hábitos de cada um que tem esta condição. A adaptação eu bem sei que estamos sempre a generalizar e bem sei que é individualizado e personalizado a cada pessoa e que cada um de nós terá as suas defesas, resistências, modos de lidar, negação, tudo. Mas qual é que é o impacto normalmente quando é dada essa notícia? O impacto habitualmente é um impacto sempre negativo, não é? Porque quando nós temos uma notícia nós perspectivamos sempre como é que vai ser a seguir. A pessoa acha que é um Todos nós. retrocesso até no seu processo ou não? Não um retrocesso, mas uma complexidade aumentada e que vai implicar... É mais uma coisa. É mais uma coisa. Quando há uma proposta de colocação de uma sonda por incapacidade de via oral, normalmente há sempre uma rejeição inicial. Eu consigo, mesmo que eu não coma tanto, eu como menos, mas eu não quero. E temos que considerar que isto acontece porque a sonda nasoentérica fica visível. E, portanto, é mais uma
marca da vulnerabilidade e da condição que aquela pessoa está a passar. Quando esta incapacidade de alimentação via oral se mantém por mais de 4 semanas, há a indicação clínica de colocar, ou quando se prevê uma sonda gástrica, ou quando se prevê que os tratamentos que vão ser efetuados, nomeadamente a radioterapia, possa condicionar a capacidade de alimentação via oral. Portanto, são tudo fatores que estão a complexificar mais, portanto, estão a tornar mais real a vulnerabilidade que a doença oncológica tem associada. É quase mais uma lembrança que... É mais uma lembrança e uma lembrança tem um impacto no dia-a-dia, na exposição social, na capacidade de manter os seus hábitos. Estamos a falar de alimentação, não é? E a alimentação não é só o simples ato de introduzir os nutrientes que nós precisamos, mas tem uma componente social, cultural, familiar muito densa. Não é? Todos nós, quando nos juntamos em família, normalmente é à volta de um momento de refeição. Quem não pensa no Natal e na refeição do jantar de Natal? Não é? Agora imaginem pensar no Natal e na refeição do jantar de Natal e ter uma sonda de alimentação e pensar o que é que eu vou conseguir ou como é que eu vou conseguir estar em família, em comunhão, a participar na refeição. E são estes aspectos que nós trabalhamos na consulta, porque obviamente dependem muito daquilo que são as condições, os hábitos, os recursos e a própria rede de suporte, que é extremamente importante e que eu aqui, era um dos aspectos que eu não queria deixar de falar, é que todos nós que estamos à volta das pessoas que têm uma doença oncológica somos importantíssimos no processo de recuperação. E quando digo todos nós, não somos nós os profissionais, nós temos o nosso papel importante, mas são todas as pessoas que circulam à volta, no suporte, no apoio e na normalização. Porque acontece-nos a nós, ou acontece a quem tem agora uma doença oncológica, pode acontecer a qualquer um de nós. Portanto, é normalizarmos as situações e enquadrá-las naquilo que são as dinâmicas sociais e familiares. Muito bem, e também aqui há uma equipa multidisciplinar, ou seja, é falado ou feito o protocolo daquele doente em específico, portanto passa pelas várias áreas, pelo médico, nutrição, enfermeiro. Todas as pessoas que têm de alimentação ou que necessitam deste suporte da nossa parte referenciadas, nós temos uma referenciação aberta, portanto todos os profissionais da instituição podem referenciar para a consulta de estomaterapia. Não temos uma lista de espera que nos impossibilite de dar uma resposta atempada, portanto, todas as pessoas que necessitam deste suporte dos enfermeiros de estomaterapia podem ser referenciadas para a consulta e nós fazemos o acompanhamento ao longo de toda a vivência deste processo e desta condição. Muito bem, obrigada. Cátia Guarmont, eu sabia. Guarmont. Eu sabia que isto Pode ia ser tia acontecer. Cátia. Tia Cátia, até Mais estamos fácil. todos aqui em ambiente de... Olha, falámos aqui do jantar de Natal, estamos aqui todos em ambiente acolhedor. Vamos falar, já falamos vamos falar mais para o final desta ronda do seu diagnóstico, mas se calhar começamos por falar disto da cozinha como terapia, porque lá está, nós associamos muito a alimentação a uma coisa de prazer e de queremos estar com amigos e é uma boa desculpa para conviver também. Como é que a cozinha pode funcionar como terapia? Bom, boa tarde a todos. Obrigada por me darem a oportunidade de estar aqui. Bom, exato, eu já vou falar depois na minha parte como doente Porque eu depois oncológica. também vou querer saber Exato. essa dualidade depois de pessoa ligada à cozinha, mas também enquanto doente também se teve alterações no seu caso em particular, mas se calhar contextualizamos aqui e já lá vamos. Ok. Então, de facto a cozinha, ou diria eu a mesa, não é? A mesa é onde nós nos reunimos, é onde nós debatemos aquilo que fizemos durante o dia e obviamente acompanha sempre um bom prato. Eu pessoalmente como mãe, e acho que é o meu papel, o papel mais importante que eu fiz na minha vida, sempre tive a preocupação em dar uma alimentação diversificada aos meus filhos e que os motivasse, porque eu acho que é assim, é uma empresa, na verdade, a nossa casa, a nossa família é uma empresa e que temos que motivar os nossos funcionários, que neste caso são os filhos, não é? E pronto, e portanto eles não se podem despedir, nós não podemos pôr licenças em vencimento, não é? E portanto é um trabalho que nunca acaba. É não remunerado? É não importante remunerado. dizer isso, não é? É remunerado com mimos. Também, sim. Não é? Sim. E eles É uma são- remuneração eles também diferente. são
estão vivos também são, eles sabem conquistar. Amor com amor se paga. E de facto, eu percebo que quando há uma situação de tratamentos de quimioterapia e de cancro, há uma dificuldade grande em lidar com o que é que essa pessoa vai comer, como é que ela se vai alimentar, o que é que ela não pode comer. Outro dia achei graça, não teve piada nenhuma. Estive também no Hospital de Cascais, estivemos numa sessão deste género, e houve uma senhora que disse, ela treinava, e a partir do momento em que teve o diagnóstico do cancro de mama, a sua PT, que eu acredito que seja uma pessoa licenciada em nutrição, pelos vistos, porque disse-lhe, a partir de agora tu não vais poder comer nada. Pois. E então ela não ia poder comer, tinha tipo uma lista interminável de coisas que não ia poder comer. E de facto, o stress que isso cria, a ansiedade, não só para a pessoa que se sente culpada porque eu vou comer um pastel de nata e estou a contribuir para o meu cancro. Eu não sei se te lembram, mas eu pelo menos, nós éramos vários irmãos e havia sempre aquela coisa dos beliscões e dos murros e dos pontapés e não sei o quê. E eu lembro que a minha irmã, cada vez que me dava um beliscão, havia sempre aquela coisa, ai estúpida, isso faz cancro. Pronto, e havia, não era? É um típico, não é? Sim. Não, é tipo Não, pontapés e coisas, isso faz cancro, sim, pronto. sim. E portanto nós temos a sensação de que estamos a comer um chocolate e estamos a contribuir para qualquer coisa, quer dizer, e o que isso cria de ansiedade, perturbação a todos os níveis, tipo, fui eu que me E eu criei a minha me doença. mutilei, Sim. exato, na Exato. realidade. Pronto. E Mas depois é assim, desculpa interromper, mas esses comentários de quem não é especialista na área e que se é uma pessoa de referência, porque se é uma PT, é uma pessoa que já a conhece há muito tempo, mas é uma pessoa de referência que está a dar conselhos fora da Claro. tua área e que aquela pessoa vai ter como. claro, e aquela pessoa vai Aí a achar que vai entrar em pânico, não é? Claro. E depois lá está, começa a entrar na cena do não vou comer glúten, não vou beber leite, não vou comer açúcar, não vou comer não sei o quê, e começam, e pura e simplesmente deixam de comer. Já não falando na malnutrição que isso implica e no problema em que as pessoas começam de facto a perder peso e perdendo peso depois começam a expressar os tratamentos porque deixam de ter o peso adequado àquele protocolo que foi feito, não é? Começam a perder resistências e, como disse a doutora Ana Luísa muito bem, o cancro, as células todas são alimentadas, todas, e nessa altura é uma fase, eu não sei se me estou a meter porque caminhos que não são meus, mas de facto todas as células, elas precisam de força, porque elas estão extremamente debilitadas, elas precisam de força para lutar contra o cancro, portanto elas têm que estar alimentadas. Se há altura em que a pessoa pode comer tudo, é quando está com cancro, digo eu. Não, tipo, tudo, óbvio. Vamos lá ver uma coisa. Temos aqui. Há coisas- Vamos ter aqui um debate. Não, mas eu acho que, reparem, obviamente que se a pessoa está agoniada, está mal disposta, está debilitada, obviamente que há coisas que não vai querer, que não lhe vai apetecer, e então aí tem que fazer uma adaptação. Se calhar, em vez de fazermos um pastel de bacalhau frito, fazemos um pastel de bacalhau numa forminha de silicone que vai ao forno e que se torna tem menos gordura, portanto, em termos de náuseas, pronto. Obviamente que as coisas têm que ser adaptadas, mas isto para dizer que quando as pessoas cozinham em casa, e eu acho que isto para a família torna-se um pânico, e eu falo também por razões óbvias, eu vou ter que cozinhar uma coisa especial para aquela pessoa. Não só para mim vai ser um esforço muito maior, não saber o que é que vou fazer, como para a própria pessoa que está a receber esse alimento, está-se a sentir tratada de forma diferente, quando quer estar à mesa com todos, a comer tudo aquilo que todos poderiam comer. E por isso, pronto, e foi também um desafio da Liga Portuguesa contra o Cancro e da Danone Nutrícia, que me pediram para desenvolver algumas receitas. As receitas não são para curar nada. As receitas são receitas normais, obviamente seguindo a alimentação mediterrânica, que preconiza, obviamente, o consumo de menos carnes vermelhas, de mais leguminosas, de mais vegetais, de tudo isso. E, portanto, basicamente, quando vão olhar para o livro, vão ver as receitas e vão pensar, mas isto é básico, é isso.
mesmo, é básico. Então, Também não lá convém complicar muito, porque é Não- se há fase que não convém complicar é nesta. não convém pessoa não tem- complicar, não tem é paciência, fazer, se calhar, obviamente, vamos evitar os churrascos, não é? Mas isso devíamos evitar sempre. Portanto, na verdade, é manter uma alimentação equilibrada que deveríamos ter sempre. Se sentimos necessidade de a mudar, é porque, de facto, ela já não era uma alimentação, já não era equilibrada e já não havia, portanto, esse cuidado, não é? E então aí sim é uma altura boa para mudar e manter. Mas eu acho que a terapia da cozinha é precisamente perceber, deixa cá ver, os tais pastéis de bacalhau que a minha mãe adora, e ela adora arroz de pastéis de bacalhau com arroz de tomate, mas eu não vou fazer o pastel de bacalhau frito porque tem muita gordura e porque provavelmente ela vai ficar nauseada, e portanto vou fazer o mesmo pastel de bacalhau, mas vou fazê-lo no forno. Vou fazer com o arroz de tomate, que é tão bom e faz lindamente, e portanto, evitar de facto, que era aquilo que a doutora Ana Luís que estava a falar, era os processados, não é? Quanto menos pacotes tivermos que abrir, quanto menos, se calhar, evitar a margarina em detrimento e usar, por exemplo, a manteiga ou o azeite, que faz muito mais sentido, e evitar efetivamente os processados, não é? Tudo o que é processado, e cozinhar em casa. De vez em quando podemos oferecer assim eu sou péssima nisso, porque os meus amigos que passaram por cancro recentemente, eu oferecia corações com chocolate, uma vez, de vez em quando. Porque também era um conforto que eles... Estou a pensar num caso em particular em que a mulher dele, a minha amiga, me dizia: tu és péssima, só mandas coisas... Eu disse: é só de vez em quando, também não estou a mandar todos os meses, não é? Mas também essa coisa de... eu acho que é muito importante isso que depois a enfermeira Cláudia Silva também disse. Eu tive um amigo com leucemia durante 6 anos e nós fazíamos, lá está, almoços, tentávamos que ele tivesse a maior normalidade possível. E perante um transplante de medula, os cuidados que ele tinha que ter de alimentação, e isso afastava as pessoas. Ou seja, para nós também é um desafio tentar adequar-nos à realidade daquela pessoa. Aquela pessoa não pode comer isto, aquilo e o outro. Vamos ter que fazer uma alimentação específica para essa pessoa, mas vamos integrá-la e eu acho que da parte dele, ele também nunca sentiu que estivesse isolado ou que fosse tratado de forma diferente. Tivemos que ter os cuidados em particular. Mas lá está, tudo isto também acaba por ser um desafio para todas as pessoas que estão à volta e que também têm que se adequar a uma realidade que não é a dos nossos amigos sem doença, certo? Não sei se a doutora Ana Luís, há pouco com a questão da... já voltamos depois assim para falar do diagnóstico, mas questão do podemos comer tudo, fez assim e eu fiquei desiludida. Não, como não podemos comer tudo? A questão é que eu acho que Não podemos é abusar, não é? o coração de chocolate, pontualmente, Isso era só não de vez em temos quando. aquela noção de, ou seja, também não podemos criar aqui um sentimento de culpa, não Eu é? estava tão E feliz. portanto, alimentamos porque precisamos da tal matéria-prima, mas alimentamos porque comer dá-nos prazer, não é? E porque também é um ato social, não é? Pronto, é isso. E portanto não podemos ser fundamentalistas, e também porque não está só nas nossas mãos a tal cura para o cancro, mas fazer disso a normalidade não. e o ser diário, não de só todo. de- Porque depois, mais uma vez, tem a ver com o vinha aqui contexto. uma visita no IPO e a satisfação do rapaz a comer o croissant com chocolate, também acho que naquele momento minimizou um bocadinho o internamento. Mas é de vez em quando, Porque depois claro. também a pergunta era, esse croissant é um croissant em casa, com produtos que vêm Não. da proximidade, ou é um daquele ultraprocessado que Não, são não, feitos era do- 50 mil numa máquina em que se calhar nem houve tem. Pronto, essa é a questão, não é? Isso leva-nos a uma conversa paralela que, Sim, de facto, claro. até toca um bocadinho naquilo que é a literacia para a saúde e aquilo que Só são pontualmente, as nossas Não escolhas. me faça sentir mal, Pronto. eu fazia Mas depende aquilo também do com carinho. contexto. Imaginem, é muito difícil ter uma resposta global, porque imaginem, estamos a falar, por exemplo, de uma senhora com câncer da mama que acabou a sua quimioterapia e começou a fazer hormonoterapia, e que vai fazer hormonoterapia por 5 a 10 anos e que, por variedíssimas razões, de facto, em termos de metabolismo, tem fome e tem aquela apetência por comer doces. Se transformar isso num hábito diário, vamos ter um aumento de peso e vamos ter a tal obesidade que sabemos que é fator de risco para segundas neoplasias, para doenças cardiovasculares e que por si só é um fator
que interfere com a sobrevivência global. Portanto, nós também temos que ter aqui uma atitude de, tudo bem, fundamentalismos não, e não podemos cair naquela situação de que eu proativamente não vou alimentar o cancro e, portanto, vou entrar num perfil que não está completamente provado daquilo que hoje em dia se ouve muito falar, das dietas cetogénicas e dos jejuns intermitentes. Do ponto de vista teórico, para quem tem cancro ativo, de facto, pode até fazer algum sentido, mas do ponto de vista de evidência científica não conseguimos dizer, à luz dos conhecimentos atuais, que há uma prova científica que dê um benefício categórico neste tipo de estratégias, que sabemos que quem ativamente procura saber mais sobre alimentação e mais sobre cancro, basta, não digo que seja o Google ou o ChatGPT, basta ir ao Instagram, basta ir às redes sociais, e todos os dias temos muito facilmente perfis de dietas cetogénicas, jejuns intermitentes, a adição de uma série de suplementos que não estes suplementos que nós estamos a falar, de Até pessoas que nós que nem têm sabemos e que não- informação em Exato, áreas sim. específicas, ou seja, são quase uns influencers que correu bem com eles e que depois essa informação E eu passa. acredito que é a parte mais difícil, que é, neste momento o que existe, eu creio que não existe a falta de informação nesta área. O que eu acho é que há muita desinformação e há uma dificuldade atroz entre saber distinguir o que verdadeiramente está correto daquilo que pode ser só alguém que tem verdades absolutas e debita para a população em geral. E eu acho que essa é a parte mais complexa. Isto levanta-me aqui uma questão que eu acho que gostava de vos fazer passar, e que também tem a ver um pouco com aquilo que é a literacia. As pessoas que têm cancro, os familiares de pessoas que têm cancro e as pessoas que têm risco de cancro, portanto a população em geral, somos todos nós, não é? Quando proativamente têm dúvidas e restringindo a quem neste momento está a passar por uma fase de tratamento, que tem doença ativa, falem, retirem, esclareçam dúvidas, falem sobre nutrição no seio das consultas que têm. Porque este tema é um tema que muitas vezes é esquecido, e eu falo por mim. Eu sou oncologista, temos sempre, e é sabido, há falta de recursos humanos, há uma falta atroz de tempo, as consultas são de 15 em 15 ou de 20 em 20 minutos, um oncologista tem tudo e mais alguma coisa para falar nessa consulta. A medicina está muito virada para o tratamento e daquilo que é mais um ciclo, efeitos secundários, as análises, os exames, e a agenda do médico muitas vezes não passa perguntas específicas nesta área da nutrição. E a agenda do doente, por vezes, também não foca neste tema. E eu acredito que não foque porque, se calhar, até acha que não é conversa para aquele contexto, porque se calhar não vai chatear o médico com estas dúvidas e que é um tema menor, ou porque até se calhar pensa que o médico nem sequer, se calhar vai falar muito sobre isto e faz sentido fora do IPO ter uma consulta com algum profissional nesta área, mas isto cria uma dificuldade naquilo que é a relação médico-doente, até porque, por vezes, esta desinformação leva a que, concomitantemente, no seio daquilo que é o tratamento específico para o cancro, estou a falar de quimioterapias, hormonoterapias ou outro tipo de tratamentos, possa haver depois, mesmo sem o conhecimento dos profissionais de saúde, o estarmos a fazer outros tratamentos, e falo, por exemplo, de suplementos vitamínicos e de outros suplementos que podem interferir com o tratamento oncoespecífico. Porque aqui também queria desmistificar uma coisa que eu acho que é importante e vejo isto com os meus doentes. Aquilo que é a alimentação, o tratamento para o cancro e as medicinas alternativas e os suplementos que se compram, não há uma grande diferença entre aquilo que é um medicamento natural e um medicamento das medicinas convencionais. Tudo o que ingerimos, e os alimentos podem ser medicamentos, ou seja, o Hipócrates, o pai da medicina, dizia que faça do meu alimento o meu medicamento. Tudo que possamos introduzir no nosso organismo vai interferir com o nosso organismo, para bem, para mal, vai interagir com os tratamentos que possamos estar a fazer. Portanto, o que eu aqui quero passar é... este tema é um tema para trazer para as consultas. Este tema é um tema para desmistificar e para retirar dúvidas. E falem abertamente com os médicos e com os enfermeiros, com a equipa que vos está a seguir. Tocou num ponto que eu queria falar e que eu acho muito importante, porque já soube casos de pessoas que fazem vitaminas, suplementos alimentares e que não dizem ao médico oncologista, e eu sempre que sei isso digo, não faças isso, que isso é um erro tremendo, porque até pode interferir, penso eu, com os tratamentos convencionais.
Ou seja, isto não se deve fazer de todo, não é? Seja porque são os tais suplementos naturais ou porque é algo que se pode comprar sem receita e mal não faz. Não é bem assim, pois não? Eu vou dar-vos faço-vos a conversa, que é a conversa que eu faço com os meus doentes, e eu tento que abertamente este tema seja trazido e espero eu que os doentes que sigo sejam sinceros e que me digam. Não Eu tenho tenham doentes medo, que também, que às vezes eu tenho doentes que concomitantemente fazem, e isto tem a ver um pouco, e nós também, os médicos, não podem ser fundamentalistas, não é? Porque há aqui uma questão de o doente proativamente quer fazer tudo o que está ao seu alcance para também combater o cancro e para que as coisas corram o melhor possível. E há aqui uma noção que é difícil de retirar, que é a fé ou a esperança num tratamento concomitante, que de facto, do ponto de vista teórico, pode trazer o quê? Pode trazer uma melhoria indireta daquilo que é. Pode melhorar o sistema imunitário, pode fortalecer o fígado, enfim, pode. Qual é que é o problema relativamente... E é legítimo, ou seja, a pessoa pode colocar isso em causa desde que... Pode. Aqui a questão é, os suplementos, estamos a falar do que se pode, portanto, só para vos explicar, não estou a falar dos suplementos hipercalóricos ou hiperproteicos prescritos pelos nutricionistas, que podem ter e que devem ser feitos em contextos específicos, porque a dada altura, em situações mais avançadas de cancro, há um quadro que se diz de caquexia, que é a pessoa vai perdendo peso e vai perdendo massa muscular e massa gorda, e não é só porque não come, é porque o próprio cancro acaba por produzir substâncias que interferem com o metabolismo do nosso corpo, que interferem com a parte endócrina, que interferem com o nosso sistema nervoso central, bloqueia a sensação de fome, diminui a saciedade, e às vezes são mecanismos que são difíceis de reverter. Nesse contexto, e quando há perda de massa muscular, esses suplementos hiperproteicos são muito importantes. Estou a falar concomitantemente de multivitamínicos, outras substâncias, polifenóis, antioxidantes. Qual é que é aqui o problema? Quando nós vamos procurar evidência científica, e os profissionais de saúde são muito chatos, porque não basta isto fazer sentido, isto tem que ser provado, tem que haver ensaios clínicos que digam que de facto isto faz sentido fazer. Quando vamos procurar evidência científica é muito parca, para já porque é difícil, estes suplementos não passam pelo Infarmed, portanto não há uma entidade que regule, e não há o percurso que é feito para um medicamento da medicina convencional chegar ao mercado. Para um medicamento chegar ao mercado passa por estudos ainda de bancada, estudos em modelos animais, estudos em humanos, que passam por várias fases, são anos e anos de estudo. E os multivitamínicos e os antioxidantes não passam por este estudo tão complexo. Portanto, não estão conhecidas as interações medicamentosas. Eu não sei se o meu doente que está a fazer um multivitamínico com antioxidantes e que está a fazer concomitantemente a quimioterapia X ou a quimioterapia Y, eu não sei até que ponto é que não vai haver um aumento da toxicidade ou até ponto é que pode haver uma redução da eficácia dessa associação. Portanto, estamos sempre um pouco a trabalhar no escuro. E essa informação tem que ser passada também ao doente. O doente, como é óbvio, o doente, os familiares, têm poder de decisão, e eu acredito que pontualmente continuem a fazer, mas temos que correr esse risco tem que ser verbalizado e tem que ser assumido. Eu depois não meio a brincar digo sempre, olha, nós não sabemos, e depois o que me transtorna pessoalmente, porque de facto, como dou abertura para que esta conversa seja feita na consulta, eu pontualmente tenho doentes que fazem 3 e 4 suplementos multivitamínicos que são os mesmos e que estão a pagar por cada frasquinho, não é? Portanto, o que é que me irrita neste mundo dos suplementos? Há quem ganhe muito dinheiro com isto, não é? E como também não há um Infarmed, eu a comprar um suplemento, não sei, categoricamente não tenho uma segurança plena se aquilo que eu estou a comprar é o que verdadeiramente está escrito, qual é que é a dose. Os estudos também não são fáceis de fazer nesta área, precisamente por isso. Qual é que é a dose? Fazer, num contexto da população em geral, fazer vitamina A em doses altas faz mais mal que bem, e isso está provado. Houve um estudo robusto que tentou perceber se a vitamina A, por ser antioxidante, reduzia o risco de cancro, e o resultado foi que quem fez doses altas de vitamina A teve mais cancro do pulmão uns anos depois. Portanto, não é isento de risco. É aquilo que eu estava a dizer. Tudo que entra no nosso organismo interfere com o nosso metabolismo e pode trazer benefícios ou malefícios.
Pois, eu na dúvida tenho medo. Eu na dúvida. Não tenho acho- medo dos doces. O que eu acho tenho que é medo dos importante, acho que é Na importante, dúvida. exato, num contexto de doente com cancro, o que é importante? Suplementar aquilo que é preciso, não é? Mais uma vez, personalizar. Claro que um doente, e eu sigo doentes com cancro do estômago, gastrectomizados, eu tenho que ir fazer vitamina D, tenho que ir avaliar como é que Mas está o ácido prescrito, fólico. Mas é prescrito Sim. por si, pois, Pronto, mas diferente. quando é isto que faz sentido. Agora, fora, e B12 sobretudo, eu acho que tem que se personalizar, mas sobretudo tem que se falar sobre estas coisas, sobre estas dúvidas. Acho que é E aquilo que é nenhuma importante. pergunta é fora. Há muito também essa questão, não vou incomodar, não vou dizer, esta Sim. pergunta é muito idiota. Não é? Não há perguntas, Não. não há mais perguntas, não é? Mais vale Não é. perguntar. Não é. Doutora Beatriz Sousa, gostava de saltar agora para o pós-tratamento, porque depois aí as características também são diferentes e os desafios penso que também, ou seja, o regressar à normalidade, bem sabemos que será uma normalidade diferente daquela antes do diagnóstico da doença e do próprio tratamento, mas também há um papel da nutrição e muitas vezes até as pessoas que perderam peso e que têm que voltar a restabelecer-se. No pós-tratamento há desafios particulares diferentes do que durante o tratamento? Também há. Vou pegar aqui no exemplo da doutora Ana Luís, que falou, por exemplo, nas doentes com câncer da mama. Não sei se me estão a ouvir. Tento só aproximar um bocadinho da... Com câncer da mama, que fazem hormonoterapia, Tentar- não é? Pronto, já não estão em tratamento, está ativo, não é? Estão a fazer aquela medicação. E depois chegam à consulta de nutrição e estão com excesso de peso e obesidade, não é? porque depois tem a ver com a medicação, Exatamente, com a claro. medicação, então têm Claro. excesso de peso, chegam à consulta e secas, pronto, chegam à consulta um E isso bocadinho também é baralhadas. psicológico. Eu tenho amigas Sim, que psicologicamente, passaram e para entrar na vida de trabalho e isso tudo, isso é um fator que as deprime bastante também. Uhum, pois. Pronto, isso é um deles, não é? Sim. Depois podemos pegar naqueles doentes de cabeça e pescoço ou otorrino que ficaram com algumas sequelas pós-cirurgia também. Uhum. Outros que têm também ostomias, por exemplo, de eliminação ou de alimentação, por exemplo, ter uma ileostomia, podem ficar com algumas sequelas que a alimentação tenha que ser mais restritiva. E depois temos aqueles doentes que, à partida, têm bom estado geral, já não estão sob o tratamento ativo da doença, não têm os sintomas exacerbados. E para esses podem fazer uma alimentação equilibrada, saudável, completa, manter sempre um bom estado nutricional, não é? Pronto, para evitar o excesso de peso e a obesidade e tentar praticar atividade física. Isto depois depende muito de cada tipo de doente. Os grupos Pois. são muito diferentes. Os grupos são muito E até a própria heterogéneos, atividade sim. física, eu posso gostar Diga? de correr, até a própria atividade física. Sim, sim, Há às vezes têm pessoas que gostam de limitações. correr, eu acho sempre que as pessoas estão Os a correr tratamentos, sim, depois. têm dores nas articulações, o que os limita muito à atividade física, não é? São Sim. doentes que, por exemplo, vou pegar nestes doentes que fazem hormonoterapia, às vezes são doentes difíceis de trabalhar porque só uma restrição alimentar não chega, os doentes têm que praticar atividade física. Uhum. E mesmo às vezes, uma das nossas indicações é que os doentes andem, às vezes só o andar também tem algumas limitações por causa das articulações Pois, claro. e efeitos secundários do tratamento, não é? Ou Até esse outra doença. regressar tem que ser Gradualmente, sim, pois, sim, 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 sim. Mas paulatinamente, depois depende muito se aqueles doentes que não têm. Depois temos os doentes que, como estava a falar aqui a enfermeira Cláudia, se tem uma ostomia, não é? Da alimentação, uma sonda nasogástrica, aí tem que se limitar, infelizmente, ao tipo de alimentação que conseguem fazer. E esses suplementos que são prescritos, eu julgo que são comuns também, dependendo do tipo de cancro, os suplementos que são prescritos. Não, aí não, tem a ver com o tipo de necessidade. Os suplementos nutricionais são um complemento da alimentação, Ok. está bem? Se os doentes não conseguem atingir as necessidades com a alimentação normal, os suplementos são ricos em alguns nutrientes, não é? E depois nós vamos ajustar a aplicação desse suplemento consoante a situação clínica, patologias associadas, intolerâncias alimentares, não é? Porque hoje em dia também há muitas intolerâncias alimentares, não é? Era o que falava também Pois, ali. também há mais Cátia, isso. uma das dúvidas que os doentes têm também nas consultas é o glúten, a lactose e por aí fora, não é? Há muitos mitos na Também alimentação, é infelizmente. muito. Pois, estava a pensar nisso, que é nas redes sociais não dá a sensação que somos todos PTs e quase aquela Pois, há coisa muita do olha, toma este desinformação, é o que medicamento estamos que aqui a falar, resulta, sim, toma sim. também, não é? Todos nós damos medicamentos assim. Mas são estas pessoas que desinfluenciam, que influenciam negativamente, como dizem, por exemplo, aquela que tinha o diagnóstico de câncer da mama. Ai, não podes comer nada. Isso é muito relativo, não é? Pois. Temos que ajustar sempre à fase em que o doente se encontra. Isso é um combate que vocês sentem também enquanto nutricionista, gente, toda a gente tem um conselho para dar nesta área. Às vezes sim, outras vezes não, nem toda a gente. Às vezes as pessoas até são compreensivas, não chegam lá, olha, eu quero fazer isto e isto porque vi, não sei onde. Sim, mas a dúvida lá está. A Sim, dúvida há é sempre legítima, dúvida, faz sim, parte. sim, é normal porque lá está, há muita desinformação, há muitas redes sociais, não é?
Cada vez mais? Cada vez mais, e as pessoas espalhadas? passam sempre a ler, passam o tempo a ler. Temos E a ver, isto informação no faz mal. bolso? Era como aquela da anemia, que era a beterraba. Isso era um grande Sim. mito, que havia uma altura que as pessoas faziam batidos de beterraba e depois estavam sob tratamentos ativos e vá-te perderem peso, porque aquilo é só vitaminas e minerais. Pois, Onde é que estão as calorias e as proteínas durante os tratamentos, não é? O batido de beterraba era o máximo. pois é Era o isso. máximo, mas depois tinha consequências no estado nutricional, não é? Mas isso cria imensa dúvida, não é? A pessoa Pois está a cria tentar essa fazer o dúvida, mas melhor pelo por si A próprio. alimentação, olha, desde que eu estou nesta área, há sempre, Sim. não, houve já o aloe vera, já houve muitos mitos na alimentação. Não há um alimento milagroso. Aham. Era bom, não é? Isso é como Pois. a obesidade e excesso de peso. E estavas As- gostado? As Exatamente. pessoas à procura? As pessoas chegam à consulta e querem logo ficar, pronto, com baixo peso, não é? É normal, Pois. mas há muitas barreiras e limitações a essa situação, não é? Muito bem, obrigada. Nada. Cláudia Silva, já falámos do impacto psicológico no doente. Aqui eu acho que o familiar também tem muito, até porque tem que ajudar, não é? Eu lembro-me que tive um familiar que teve que ter alimentação por sonda e que a nossa dúvida era como é que nós íamos fazer aquilo. Ele depois acabou por não sobreviver e morrer no hospital, mas a nossa grande angústia era como é que íamos fazer isso em casa. Mas depois as pessoas também, com a aprendizagem correta, também conseguem fazê-lo, não é? Sim, o facto de se ter uma sonda não implica dependência. E Uhum. o que nós trabalhamos também na consulta é para ganhos de autonomia, de competências, para que a pessoa seja autónoma a fazer a sua alimentação, seja na confecção, na preparação para poder administrar e na administração. Eu estava aqui a ouvir a Beatriz a falar e a falar dos desafios do seguimento e das fases pós-tratamento e dizer que muitas vezes com que nós nos deparamos é que houve algumas introduções ou algumas formulações que foram dadas e orientações durante as fases ativas e que as pessoas tendem a prolongá-las ao longo do tempo como sendo quase de prevenção para que não surja novamente a doença. Uhum. Quando as necessidades nutricionais e a própria tolerância do organismo é completamente diferente e, portanto, é importante que nós tenhamos aqui este papel também de desmistificar. Em relação às pessoas que vivem com osteomia, é normal, com osteomia de alimentação, e depois já vou às outras, obrigada pela dica das osteomias de alimentação, porque também é importante lá irmos. Mas nas osteomias de alimentação, normalmente as pessoas que têm sonda, se alimentam por sonda ou têm as osteomias de alimentação, vêm acompanhadas à consulta. Pelo menos numa fase inicial de aprendizagem. E é muito importante aqui nós percebermos lá em casa quem é que confecciona. Porque nós podemos trabalhar a parte da administração e fazer todos os ensinos para a melhor forma de administrar, que deve ser tal e qual como nós nos alimentamos, e normalmente nós alimentamos numa posição de sentado para que a gravidade ajude a facilitar o processo de digestão e de processação e de absorção da alimentação. E é importante que nós também tenhamos esta noção de que muitas vezes, pelo facto de se ter uma sonda, isto perde-se. E a pessoa passa a alimentar-se deitado, passa a alimentar-se de uma forma... Depende da condição, não é? Depende da condição, Neste caso mas... que eu estava a falar era uma pessoa dependente. Claro, e se não tem, Pois, aí é dependente diferente da camada, ou seja, Uhum. se não tem condições para poder estar numa posição mais, com o tronco mais levantado, numa posição de 90 graus, Uhum. então que seja mais recostado, mas nós também temos de ter a mesma atenção que temos quando nós nos alimentamos e não fazer o bolos completo e dar tempo para que a alimentação possa ser acolhida e processada pelo organismo. Se a pessoa, mesmo sendo dependente, tem condições de ficar sentada, pois então será essa a posição adequada. Mas voltando aos cuidadores e a quem confecciona, a importância que é a confecção. Porque lá está, nós devemos garantir que esta alimentação possa ser o mais variada possível, dentro daquilo que são as condições e as necessidades nutricionais, e que a pessoa tenha a possibilidade de ver também o prato que vai a seguir comer. Porque se nós refletirmos um bocadinho sobre como é que é o aspecto final de uma alimentação por sonda, Que é sempre igual. Ok. Okay? Quando eu falo nas primeiras vezes com alguém que tem sonda e eu pergunto, então, e o que é que come ao almoço? Então vamos lá, vamos fazer aqui, conte-me lá o que é que come. Ao pequeno almoço, à meia da manhã, sopa. Porque é comida passada. Porque é passado e o aspecto final é uma sopa. Uhum. Que pode não ter nada a ver com sopa, atenção, pode ser carne picada com massa, com arroz, o que seja, mas o aspecto final. É a Portanto, imagem que a pessoa é a imagem, e os outros também comem, Pois. né? E por isso é que na cozinha há esta arte que está associada ao confeccionar dos pratos e ao empratamento. Portanto, é algo que também nos tem que fazer refletir
e educar esta tal literacia que nós podemos passar às pessoas e ao cuidador no sentido de, então, mas e o que é que está... Então, mas conte-me lá, mas como é que era o prato? Mas o que é que viu? O que é que comeu? Era uma sopa amarela, era uma sopa verde. Nós queremos que me digam, não, comi batatas com carne, com brócolos, com o que quer que seja, foi triturado. E as bases? Com o que é que nós trituramos? Não é? Tem que haver sempre alguma coisa. E houve uma vez uma situação que me deixou angustiada até como pessoa, que era alguém que me dizia que há várias semanas que só se alimentava de frango cozido com arroz. Porque era o mais fácil. Cozia o frango na água do arroz e triturava tudo. Tinha as proteínas, tinha os hidratos. Pensemos nós, como pessoas, que nos alimentamos todos os dias, várias vezes ao dia, qual era a nossa vontade de nos alimentarmos na refeição seguinte, sabendo que o que íamos comer era exatamente igual à passada há não sei quanto tempo. Isto também faz com que nós fiquemos com cada vez mais anorexia, com menos vontade de nos alimentarmos. E, portanto, são aspectos que nós podemos, de uma forma educacional, normalizar esta alimentação. E, portanto, diminuímos muito aqui o impacto negativo, ajudamos cuidadores a ter um papel muito mais facilitador no seu dia-a-dia, a questão de o que é que eu vou confeccionar para alimentar esta pessoa que está comigo. Se calhar é mais simples, a mesma coisa que você for comer. Só que, antes de ir para a mesa, em vez de ir se calhar no prato, vai triturado com uma base, pode ser água, pode ser leite, pode ser uma bebida vegetal, pode ser um suplemento, algo que ajuda a fazer a tal base para poder ser administrado. É simples. Não é simples. Passa a ser, tem que ser, não é? Mas passa a fazer parte do retomar das atividades que são inerentes a qualquer um de nós. E a alimentação é uma atividade que todos nós, se pensarmos nela, muitas vezes nós não pensamos, porque ela está Porque é uma coisa normalizada. Nós às vezes nem temos grande tempo para... Pois, é uma coisa... Mas quando se tem uma sonda, ela E passa na a ser verdade quase todos um nós foco. podemos vir a passar por uma situação destas, não é? Nós. É, Por a uma linha que condição separa de não é doença muito- oncológica e por uma necessidade de nos alimentarmos por sonda. Obrigada. Tia Cátia, eu há pouco não disse, mas nós vamos ter o livro Descomplicar a Nutrição no Cancro, que foi da Nutrícia com a Liga Portuguesa contra o Cancro, para partilhar e oferecer aos participantes neste evento, no final. Portanto, não se vão embora. É isto, não é, Alexandra? Não estou a dizer nada. Marta? Estou só a ver ali isso. Com as pessoas que me deram esta informação, agora estava a dizer que íamos oferecer o livro e não tínhamos um livro para oferecer. Portanto, não se vão embora antes de garantirem o vosso exemplar. Eu ouvi uma entrevista da tia Cátia recentemente em que se intitula de trator, Sim, sou um bocado bruta. um bocadinho bruta. Eu ouvi isso em insensível. relação ao diagnóstico do cancro. Portanto, se estão à espera de um testemunho assim muito lamechas, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas estava de perceber como é que depois, também eu identifiquei muito com a questão desta vida atarefada, que nós não temos tempo para ficar doentes, que seria agora, e não é nada assim. Mas aquela coisa de repente temos que parar para ser tratados e, portanto, como é que foi o impacto no dia a dia? Bem, sei que não é um grande exemplo no sentido que não ficou muito tempo sem trabalhar. Não. Mas se calhar é porque o corpo disse, Claro, olha, claro. siga a vida. Sim. Mas como é que foi esse lidar com o diagnóstico e depois também aqui o dia a dia, a própria alimentação? Não sei se teve alguma particularidade ou alguma coisa que teve que adaptar. Bom, eu sempre tive algum cuidado com o excesso de peso. De facto, nunca fui aquela magricelas que pesava 50 quilos. Eu quando casei, eu tenho 1,70 m, mas não sou baixinha, mas quando casei pesava 68 quilos. E achava que era gordíssima, porque as minhas amigas pesavam 50 quilos, também mediam 1,5 m, mas pronto. Mas devia ser, exato. Mas pronto, nunca fui magricelas, nunca tive aquela estrutura daqueles pauzinhos, nunca, pronto, sempre fui assim, grandalhona. E portanto toda a vida tive cuidado. Quando engravidei a primeira vez aos 25 anos, casei aos 22, comecei a namorar com o meu marido aos 15, já agora, pronto, estamos casados, estamos juntos já há 37 anos. E portanto, quando engravidei do meu primeiro filho, já estava com um peso excessivo, porque tinha tido algumas perdas, algumas gravidezes que não tinham sido viáveis, e portanto, bom, cheguei aos 100 quilos, se calhar até passei.
E depois, obviamente, recuperei outra vez, depois voltei a ter, depois tive o António, voltei a engordar. Bem, andamos nestes ioiôs. E, portanto, sempre tive muito cuidado com a minha alimentação. Nem sempre, nem nunca, nem tudo, nem nada, mas de facto eu sentia que com mais facilidade, também nunca fiz exercício, a verdade é essa, e eu sei que isso é uma falha minha imensa, mas Há pronto, pessoas que não gostam, não é? eu odeio. Eu até gosto, mas Eu odeio, e toda a gente diz que é um vício, mas eu adorava viciar-me nisso. Acho que mais rapidamente me viciava na droga do que no coisa. Desculpem lá, mas é a verdade. Quem diz a verdade não merece castigo, é isto. eu por acaso admiro as pessoas, eu ia dizer isso há pouco, eu admiro as pessoas que correm, porque eu tenho Mas- sempre a sensação que elas estão em sofrimento quando passam ao pé de Eu mim. Mas toda a estaria- gente diz que é maravilhoso. Sim, o meu filho fez outro dia a maratona, que orgulho, nem parecia o meu Nunca- filho. Não, claro, eu estou a dizer, Claro, eu adoro caminhadas, eu adoro Exato. pilates, eu adoro Por yoga. exemplo, eu uma das Mas a coisas que corrida, faço, lá está, é muito individual, depende de pessoa para exato, eu pessoa. estou muitas horas em pé, eu tipo, Pois. normalmente pelo menos 12 horas em pé, mesmo, de pé, e, por exemplo, não peço nada a ninguém, se tenho que subir as escadas 3 vezes, subo, mesmo que me esqueça É e volto. atividade É a física. única maneira, exato, e controlo os passos, faço 8.000 passos por dia, muito passo, não é? É bom, Pronto, não é é? aí, É é aí bom. que eu me agarro. É aí que eu me agarro. Há estudos mais recentes que já E diminuíram depois os tenho, tais e depois 10 tenho o meu passos. filho mais novo, chega às 10 da noite, se ainda não fez os passos, devia ter feito 10 para fazer passos na passadeira. Aquilo é incrível, eu não sei, aqueles meus filhos são incríveis. Bom, mas e então, isto para vos dizer que sempre tive imenso problema com o excesso de peso. Sabia, obviamente, o meu pai morreu, eu tinha 18 anos, o meu pai tinha 50 anos aqui, com cancro no cólon, portanto, isto era tudo um historial que eu já conhecia, já a doença oncológica fazia parte, quer dizer, ou pelo menos fez desde sempre, desde muito cedo, parte da minha vida. Eu aos 40 anos, entretanto, tirei útero, tinha um mioma muito grande, tirei, portanto também entrei numa menopausa precoce e comecei num escalar de aumento de peso. Que cheguei ainda para aí aos 102, 103. Eu lembro que estava com 99 e a minha sobrinha mais velha me ter dito: se chegares aos 100, levas. E eu acho que cheguei, não lhe disse, porque não queria Exato, levar, não é? mais vale não dizer. Exato. E entretanto, isto também para vos explicar que aos 42 anos, com estas mudanças todas, não é? Pré-menopausa, filhos pequenos ainda, fiquei desempregada e tive que mudar de vida. Eu trabalhava em marketing e em comunicação, tinha um emprego incrível, ganhava super bem, e como trabalhávamos em equipa, e dentro de uma equipa há sempre uns que têm um ordenado um bocadinho mais elevado que era o meu, portanto era o meu que alavancava uma série de coisas, e fiquei desempregada. E portanto, quando mudei de vida e fui para o MasterChef, como sabem, concorri ao MasterChef, e depois comecei no 24 Kitchen logo a seguir, portanto em 2015, e entrei numa vida diferente. E entrei tipo num túnel em que eu tenho que caminhar para continuar, porque tinha 2 filhos pequenos, uma casa para manter, tudo, uma série de coisas. E entrei num túnel, eu acho que é isso, entrei num túnel de vento em trabalho. Tem. Olha, pronto. Entrei mesmo num túnel de vento em que eu já achei que tinha uma força invencível e que essa força que eu tinha só tinha que ir para o trabalho. Obviamente para o trabalho e para a família, que nunca descurei e que mantive sempre, graças a Deus. Por isso é que também estou junta com o meu marido há 37 anos. Mas, nunca mais me lembrei de mim. Nunca mais me lembrei. Até porque não tinha útero. Portanto, não tinha que ir ao ginecologista. É logo uma grande vantagem. Já estava quase um gajo, não é? E então, e pronto, e entrei e deixei, e daí o trator, percebes, Cláudia? E pronto, e depois também a verdade é essa, só uma casa só de homens, não é? E portanto aquilo a pessoa entra ali naquela coisa, até que em 2022, em 2020, Mas não dezembro de fazia os exames 2021, regular, não tinha útero, mas tinha. Não. pois não, Não, ok. não. Mas eu acho que é um clássico também. Não me lembrava, não me lembrei. Perguntou assim, como? Não me lembrei.
Mas tinha algum cuidado de fazer a palpação, porque lá devia haver qualquer coisa, pronto. E então, em dezembro de 2021, numa dessas, no duche, não é? Com o gel de banho e não sei o quê, pronto, a pessoa toca e de repente senti assim uma coisa e pensei, isto deve ser uma vacina que eu tomei, um gânglio, uma coisa qualquer. No dia seguinte estava lá, 2 dias depois continuava, uma semana depois estava lá, eu já ia muito mais ao sítio, porque já ia lá diretamente e ele continuava lá. E eu, antes do fim do ano, foi tipo aquelas resoluções que toda a gente faz. Antes do fim do ano não vou começar a fazer exercício, vou ao médico e vou ver o que é que se passa. Fui fazer uma mamografia e pronto, e foi no último dia de 2021 que foi detectado o câncer da mama. Já tinha um tamanho considerável, já tinha 31 milímetros, portanto 3,1 milímetros, que já é grandinho, apesar de ser dos melhorzinhos que se possa ter, não é? A ter que seja este. Foi o que disse o médico, não é? Foi o que disse o médico. Foi. Porque não era o triplo negativo, era o não? Eu nunca soube o nome dele. Ok. Mas eu também, os meus filhos, eles são só 2. E troco-lhes o nome. É horrível. O triplo negativo não é o mais agressivo, o triplo negativo. Pelo menos é o que dizem. Também já me disseram em entrevista que passado 5 anos, se não houve recidiva no triplo negativo, é uma boa notícia. E depois recebeu esse, foi mesmo no fim de ano, não é? Foi mesmo no final do ano. Entrei 2022 em grande, não é? Ups, pronto. Eu sempre tive aquela coisa de que aquilo que não nos derruba fortalece-nos. Pronto. Primeiro caiu-me tipo, o mundo em cima, não é? Foi assim, tipo um balde de água fria. Se anda estúpida, o que é que tu andaste a fazer? Podias ter evitado uma série de coisas. Mas pronto, já está, agora não vamos ficar a olhar para trás e vamos para a frente, e por isso é que eu digo que sou um pequeno trator, não é? Mas depois a mãe também foi diagnosticada. Pronto, entretanto, quando vou, em janeiro de 2022, vou ter com a minha mãe e digo-lhe, querida, olha, está tudo resolvido já, vou tratar, tenho aqui uma coisinha, também não queria estar a dar assim aquele drama, não é? Pronto, e a minha mãe disse, eu também tenho aqui uma coisa, e eu, não, querida, não. Agora não. Não é como as gravidezes, que uma irmã está grávida, as outras também aparecem, não é? Isto não é assim. Não dá jeito nenhum. Não dá, não é, não tem nada. Tenho. Pois. E não é que tinha. Tinha e muito maior que o meu. Uma coisa muito mais agressiva. Pronto, entretanto, eu fui operada logo em fevereiro. Iria falar sobre isso. Provavelmente não. Provavelmente não. Entretanto, eu sou operada logo em fevereiro, faço um teste que é o Oncotype DX, que faz, na altura, eu com 49 anos, com o tamanho do cancro, portanto, supostamente seria para fazer quimioterapia, mas com este tal Oncotype DX, este teste, que a peça vai para os Estados Unidos, não é? E eles fazem o estudo do risco-benefício em haver, estou a dizer certo? Em se fazer a quimioterapia. E, de facto, o benefício em fazer a quimioterapia era residual para o risco em si da quimioterapia, que é sempre um risco, não é? Ela mata o bicho, mas também mata o resto. E, portanto, fiz só radioterapia. O meu lado só radioterapia. Pois, sim. Exato, só. Porque, entretanto, a minha mãe começou a tratar-se, portanto, a fazer a quimioterapia, porque o dela era muito maior e, portanto, ela teria que fazer. E, portanto, eu fiz obrigada. Difícil isto. Eu nem é preciso decorar essas coisas, não é? Não é, Sabe exatamente. Tirei 200 gramas, que é muito, há pessoas que não têm 200 gramas para tirar. Eu, graças a Deus, tinha. E pronto, e portanto ainda não fiz a reconstrução, ainda tenho eu costumo dizer, tenho uma maminha e meia, pronto. Mas é o que é, não é uma coisa que eu fique, que me sinta diminuída ou que deixe de estar à vontade na praia ou quer que seja. Ainda quero fazer a reconstrução, ainda estou a ver se arranjo coragem para isso. Bom, mas entretanto, isto falando na parte da alimentação, eu há uns, talvez há uns 3, 4 anos, se calhar mais ou menos, talvez em 2021, tenha começado a tentar
ando sempre a tentar fazer dietas, que é uma estupidez a pessoa dizer dieta, porque dieta é tudo aquilo que nós fazemos, não é? Fazendo um regime alimentar mais equilibrado, porque eu depois sou um bom garfo, gosto de tudo, não há nada que não gosto. Pois. Eu só não, irrita-me um bocadinho a estupidez e a maldade. O resto, papo tudo. E, portanto, comecei a fazer uma coisa que eu achei que fazia imenso sentido, que é comer sopa ao pequeno almoço, que as pessoas olham para mim e acham estranhíssimo. Tipo, como assim, sopa ao pequeno almoço? Parece que estou a dizer que vou comer gafanhotos. Não, é incrível, é uma questão de hábito. O primeiro dia é estranho, o segundo dia torna-se um bocadinho menos estranho e o quarto dia já não se consegue passar sem. Como sopa e um ovo cozido. Pronto, e de facto sinto-me super bem. Isto porquê? Apesar de eu não ser fundamentalista e não ter aquela teoria do glúten e do não sei quê e do não sei que mais, eu sei que o pão, seja um papo seco, o que for, não traz benefício nenhum. Quer dizer, se calhar eu prefiro comer uma colher de sopa de arroz do que comer um papo seco. Sabe melhor o papo seco. Eu sou doida com torradas. Sou destas que sou capaz de comer manteiga com torrada. Não é torrada com manteiga. Adoro, adoro. Agora, faço isso uma vez por semana. Sei que não me faz bem. Entretanto, Dá tão bem, tia Cátia. E dá bem, não sei. não é? Éramos ótimos para ir almoçar e lanchar. E entretanto, agora perguntam como é que eu perdi algum peso, porque há algumas pessoas que dizem, na televisão parece mais gorda. Não é parece mais gorda, é porque eu efetivamente estava mais gorda. E eu em fevereiro de 2025, portanto 3 anos depois de ter tido o meu cancro, fiz uma cirurgia metabólica que tirei uma parte do estômago. Pronto, e portanto que me ajudou imenso a perder peso. Não perdi 30 quilos, porque eu em 10 anos perdi 15 quilos. Pronto, portanto, esses tais 30 quilos eu perdi em 10 anos 15 e depois de fevereiro até agora perdi outros 15. Portanto, na realidade eu perdi 30 quilos, sendo que os primeiros 15 foram em 10 anos. Eu continuaria a perder lentamente, esperava eu, se entretanto não tivesse também começado a fazer a terapia com o tamoxifeno, pronto. E portanto não é fácil, não, custa muito perder peso ou mantê-lo. Neste momento aqui, o desafio não é perder peso, mas é manter esta perda de peso de uma forma sustentável e nunca deixar de comer, porque eu não deixo de comer a minha sopa, obviamente não como 300 mililitros, como 150. Se calhar não consigo comer um ovo todo de uma vez, como meio ovo, mas como. E isto, eu identifico muito isto, porque acompanhei todo o processo de doença da minha mãe e de quimioterapia, quando as pessoas estão a fazer tratamentos de quimioterapia que têm muito menor vontade de comer. Porque há a fome e há a vontade de comer, não é? Eu sempre tive fome e vontade de comer, sempre tive as duas. Juntava, eu acumulava. E de facto, quando não se tem fome nem vontade de comer, é necessário, come-se muito menos e tem que se fracionar. E eu lembro-me que era isso que eu fazia com a minha mãe e no fundo acaba por ser isso que eu faço agora. Eu agora obrigo-me a comer, porque é assim, eu não posso perder, eu não vou perder gordura neste momento, ou vou perder alguma gordura, mas eu acima de tudo, e também como não faço exercício, eu vou perder massa muscular. E, portanto, eu depois vou ficar toda caída, vou ficar toda flácida e sem forças, vou começar a cair provavelmente. Já vou deixar de ter forças para trabalhar, que não pode ser, não é? Pronto, porque a pessoa precisa de trabalhar. E depois posso começar a cair, as quedas são logo meio caminho andado para uma série de complicações, não é? E, portanto, eu já expliquei muita coisa, não? Não, está ótimo. Tá? Queremos saber se a mãe também está em portanto, a minha mãe, exato, a minha mãe fez a quimioterapia, depois fez a mastectomia total, tirou a mama toda, também esvaziamento axilar, exatamente. Depois depois fez radioterapia, voltou a fazer quimioterapia e desde janeiro de 2025 que ela acabou todos os tratamentos, está em vigilância e está ótima. Fez 84. Fez 84. E como estava a dizer a Cláudia, eu não parei. Não, assim, para já vou-vos dizer muito sinceramente, eu não achava que era uma super mulher, hoje em dia acho. Acho-me incrível, desculpem.
Mas pronto, também não ando para aí a dizer, só estou a dizer aqui. Não, porque de facto, eu acho que quem passa por esta doença e supera e ultrapassa, sente de facto que tem um superpoder. Sente que tem superpoderes. Pode não dizer, obviamente não andamos a dizer, mas não andamos por um lado, não nos andamos a vangloriar, por outro lado, também não nos devemos vitimizar que eu sou a desgraçadinha que tive um cancro e não sei o quê. Por exemplo, quando a minha mãe às vezes, e também tem outra idade, e também já passou por algumas coisas na vida, e o meu pai já morreu quando ela era muito nova, não é? Tinha 48 anos, e depois a minha mãe voltou a casar, o meu padrasto morreu, e pronto, essas coisas todas, quando a minha mãe se faz de vítima e diz que eu tive um cancro, eu também. Olha, fofinha, e eu tinha 49 anos. E tu já só tiveste com 80. Estás Pois. incrível. Hã? Sim, sim. Portanto, caladinha, vamos amochar e vamos para a frente. Isto é horrível, mas se calhar torna-me uma pessoa um bocadinho, de certa forma, não é insensível, mas é, de facto eu não parei porque não podia parar. Não podia parar, primeiro, porque tinha que dar apoio à minha mãe e tinha que estar forte para ela. Nós somos 4 irmãos e super unidos. Mas somos todos, a minha mãe diz que tem 4 filhos únicos, porque nós somos todos únicos, e de facto é verdade. E portanto, eu não podia ir-me abaixo porque tinha que dar força à minha mãe, por outro lado, tinha que estar bem porque tinha que continuar a trabalhar, e isto, seja em que mundo for, isto é o mundo animal, não é? Um animal que está fraco, que está ferido, os outros passam-lhe por cima. Acabou. Vamos embora. E não há cá a Dona Piedade, ela era amorosa, pois era. Já lá outra que é mais amorosa, está feito. E portanto, senti que tinha que ser assim, e também não é. E no outro dia, falar com o Dr. Diogo Alpum Costa, que é daqui, que veio daqui, exatamente. Que é o meu médico. E estávamos a falar nesta. De facto, o otimismo. O otimismo. E depois também parece um bocado de estupidez, porque a pessoa diz, porque as pessoas são otimistas, conseguem sempre ultrapassar tudo. Então porquê é que há pessoas que morrem? O meu pai era super otimista, o meu pai era a pessoa que enchia uma sala, o meu pai era o otimismo em pessoa e morreu. Pronto, portanto não é tudo, mas ajuda muito. Ajuda muito. E existem as tais natural killers, não é? As células, que o facto de nós termos uma visão otimista da vida, uma visão, olhar para o lado positivo, é a cena de olhar para o copo meio cheio, não é? E não olhar para o copo meio vazio. Isto faz com que nós, o facto de eu estar aqui a falar convosco e estar a ver as vossas caras, os vossos sorrisos, isto alimenta-nos imenso, isto faz com que nós vamos produzir muito mais neurotransmissores bons, dopaminas, serotoninas e outros tantos, que nos vão alimentar as células boas e vão fazer com que as más, não proliferem. Dizem-me assim, então o que é que me aconteceu? Porque é que as minhas proliferaram? Sei lá, se calhar se eu não fosse tão otimista tinha sido muito pior. Digo eu, não sei, estou aqui a tentar, depois tentamos sempre levar a coisa para, não é? Porque também não somos tontinhos e não é aquela tontinha, não aconteceu nada. Não, aconteceu. Eu quando fiz a radioterapia, que digo que fiz só radioterapia, eu lembro-me de terem dito, agora não vai usar o sutiã durante este mês, só vai usar roupa de algodão, só vai não sei o quê. E eu estava a trabalhar na altura na feira de Santarém. Era junho, um calor que não se aguentava. Ok, sim. E eu a fazer 3 chocoquinhos por dia na feira de Santarém. E fiz. Então vinha de manhã, vinha de Santarém fazer a radioterapia. No mesmo dia? No mesmo dia, claro. Claro, não Não há dúvida. Quando é que, depois é assim, quando é que eu comecei a ter efeitos? No último dia, quando acabei a feira e acabei a radioterapia. E no dia seguinte estava um bicho. Pronto, exato. Pronto, porque lá está, não é? Mas quando foi preciso, teve. Mas foi, exatamente. Pronto, nada que não tivesse passado. Sim. Nada que não tivesse passado. Mas pronto, quer dizer, não sou nenhuma super mulher. Choro como toda a gente, grito e digo muitos palavrões, que ajuda imenso. Os meus filhos dizem que eu passo de senhora à taberneira em 3 segundos. É incrível, é horrível. É libertador às vezes. É super libertador.
Pronto, e depois não tornei, também pergunta, não é? Se eu me tornei uma melhor pessoa. Depois também ouvi nessa entrevista que acha que Mas acho que não. Até porque eu tenho uma coisa, eu até Já- de vez já- em- já eu estou a era. tentar tornar-me um bocadinho pior, porque as pessoas boas falecem cedo. Não é? exato, As pessoas não é? Era amorosa. A pessoa está ali esticada, não é? Com um fatinho amoroso, normalmente preto, assim com ar de quem trabalha na Carris. As pessoas são todas amorosas porque quando morreram. Portanto, eu acho que estou a tentar ser um bocadinho menos boa, que é para prolongar, porque eu tenho coisas preparadas já para a semana e para o mês que vem. Lá está. E para o ano já tenho imensos projetos e, portanto, não me convém É o que eu digo, falecer. não dá jeito nenhum, não é? Bom, obrigada. Obrigada. Já estamos quase a terminar, mas não queremos terminar sem passar a palavra a quem está a assistir. Portanto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, peço só que levante o dedo. Eu não assisti desde o início, peço desculpa. Mas tenho uma história quase igual à da tia Cátia. A única diferença é que eu fiz a cirurgia bariátrica antes de ter o câncer na mama. O resto é tudo igual. Aos 49 anos, oncotype, não precisei de fazer quimioterapia, só fiz a radioterapia. Trabalho aqui há 30 anos, portanto conheço bem várias situações, mas tenho uma curiosidade por causa da cirurgia bariátrica, que não sei se me podem responder até hoje, ainda não consegui resposta. Que é exatamente o fator de se ter feito a cirurgia bariátrica, e tendo em conta que estou a fazer o tamoxifeno, em relação à absorção do tamoxifeno pelo nosso organismo, tendo em conta que eu fiz um mini bypass gástrico e, portanto, não tenho muita noção nesse sentido. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Eu teria que confirmar categoricamente do ponto de vista de farmacocinética, mas acredito que não trará uma redução da eficácia. Mas estou a ser sincera, nunca me colocaram essa pergunta especificamente e teria que procurar evidência científica. Está bem? É uma pergunta, já percebi que já tentou em várias frentes. Não é? Ainda não há se calhar pode não haver. Isto é Não, deve para a haver. doutora Beatriz. Como é que é feita a referenciação para a consulta de nutrição? Portanto, eu estou a tomar o letrozol, estou obesa, tenho imensas dores articulares, musculares, portanto, não me sinto em condições de fazer exercício físico. Aliás, eu parei o exercício físico na altura em que tive o diagnóstico do cancro, porque, por uma coincidência terrível, o ginásio onde eu estava fechou e eu, como não sabia como é que ia reagir à situação toda, pura e simplesmente não me voltei a inscrever. Portanto, sou uma pessoa, considero-me ativa, todos os dias caminho, faço a minha vida normal, simplesmente engordo e tenho a certeza que preciso de ajuda em termos nutricionais e no aporte de calorias e tudo isso. Pronto, não sei se está a ser acompanhada por algum colega médico que era para ele fazer a referenciação para a consulta de nutrição. Ok. Está bem? Quando tiver consulta com ele, pedir consulta de referenciação para a nutrição, está bem? Não. Mais alguma questão? É algo relativamente bem aceito. A pessoa é tranquilo. Relativamente ao açúcar, pronto, sabemos que faz mal, seja para os diabetes, seja para quem tem cancro ou já teve. O açúcar é um potenciador de alimentar as células cancerígenas. Segundo li, um português médio consome-se quase 100 gramas de açúcar por dia. Também, segundo li, a Organização Mundial de Saúde sugere ou recomenda 25 gramas de açúcar por dia. Não sei se isto é verdade ou não, ambas as coisas. A minha questão tem a ver com se há açúcar bom e açúcar mau. Ou seja, se o açúcar refinado, todos sabemos que é mau. O açúcar existente, portanto, a glicose existente, por exemplo, na fruta, é uma glicose boa ou má? Devemos somar as duas
para tal hipotéticos 25 gramas recomendados, Então- ou a glicose boa não faz mal e pode-se consumir à vontade? Então nós temos 3 tipos de açúcar. Os hidratos de carbono de absorção, que é o grupo dos cereais, das leguminosas. Depois temos o grupo das frutas, que são os hidratos de carbono de absorção média. E depois temos os açúcares simples, que é o que está nos bolos e nos refrigerantes. E está certo que a recomendação de açúcar, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 25 gramas. Não é só de açúcar mesmo, sim. Sim. Não os outros hidratos, não. Sim, não os outros hidratos, não os açúcares simples, sim, os bolos e os refrigerantes, sim. Sim, os açúcares mesmo. Por isso é que temos que escolher alimentos com pouco açúcar. Por exemplo, os iogurtes, os iogurtes magros de açúcar, que eles podem ser magros de gordura e magros de açúcar, em 100 gramas devem ter 5 gramas, no máximo já. Mas, por exemplo, se formos olhar para o supermercado, para as coisas alimentares, temos açúcares cremosos que podem ir até aos 15 gramas por 100. Ou se bebemos 2 iogurtes cremosos, passamos logo a dose, percebe? Isso é os açúcares simples, sim. Sim, não, isso é os açúcares simples, os bolos. O açúcar está nos bolos e nos refrigerantes, maioritariamente. Está bem? Tenho alguma opinião sobre aquelas sopas que se compram nos supermercados? Quais sopas? Hidratadas. Aquelas sopas em embalagens plásticas. Melhor é fazer a sopa em casa, é mais Pois, mas saudável. é mais complicado. Aquelas sopas sopas que vendem no que vêm em supermercado. embalagens de plástico. Já Aquelas já pré. estão. Não tem. Desculpe, não estava a perceber quais eram, mas pode consumir, sim. Ia ter coisas Não, pode consumir, sim. Claro que em casa há sempre, há de ter alguns aditivos para conservá-las. Em casa é sempre são sempre mais saudáveis. Sim, Pronto. claro. Hoje em dia, não sei se concordam com isso, há um vício, um outro vício que é o vício do açúcar que se compara ao tabaco. E quando se fala nisso, está-se a falar do açúcar propriamente dito, não dos outros açúcares da frutose ou dos hidratos de carbono, é isso? Os açúcares simples têm mais risco de doenças do que os outros, não é? Sim, mas pode-se considerar um vício como uma dependência como as outras dependências do tabaco? Cortes. Porque também existe a dependência. Depende. Sei lá. É complexo. Acho que há muitos mitos, depende da faixa etária, se calhar se forem os adolescentes, se calhar mais associados, mas não ser um vício como o tabaco. Sim, mas nessa perspectiva pode haver, Sim, diga. pode haver também uma descontinuidade desse vício, como se faz para os outros casos. Vocês Sim, têm sim, algum sim. plano em termos nutricionais que favoreça Isso é fazer uma esse corte? alimentação equilibrada e completa, variada, e pode consumir, por exemplo, um bolo por semana, depois é ajustada à situação clínica do doente. E aquela dieta que se pode fazer, que é inicialmente cortar até com a fruta e depois reintroduzir paulatinamente. Também de discordes, depende muito da situação. Tá, Deve obrigada. fazer uma alimentação variada e equilibrada com todos os grupos dos alimentos. E completa. 3 peças de fruta por dia, por exemplo. Está Sim. bem? Obrigada. Posso complementar, e não sei se vou a favor daquilo que está a perguntar. Nós vivemos, não estou a falar no contexto das pessoas com cancro, nós, população em geral, vivemos num ambiente que nos dá um risco enorme de sermos obesos, não é? Obesos, diabéticos, porque somos bombardeados com múltiplas possibilidades de comprar alimentos alimentos carregados de açúcar, alimentos carregados dos tais hidratos de carbono, mas são sobretudo alimentos processados que para além disso também têm o quê? Também têm aditivos. Muitas vezes até têm aditivos que os tornam mais apetecíveis, mais apelativos, quer em termos de cor, quer em termos de cheiro, quer em termos de sabor. Eu acho que nos estava, quando estava a falar na questão de ficarmos viciados, acho que tem um pouquinho a ver com isso, porque as nossas escolhas do ponto de vista de alimentos são escolhas que achamos nós que são racionais, nós seres humanos somos racionais, não é? Portanto, nós pensamos quando vamos escolher entre uma coisa e outra, mas infelizmente o nosso cérebro não tem a parte só racional, a maior parte das nossas escolhas são emocionais. E quando nós tentamos perceber o que é que está por trás disto, é muito, muito complexo. E, de facto, verdadeiramente, pode haver alguma evidência que vai a favor daquilo que nos diz, que é nós somos um bocadinho enganados. E se nós tivermos uma alimentação muito baseada naquilo que são os processados,
comidas tipo McDonald's, o que seja, bolos de pastelaria, nós mudamos a nossa, por assim dizer, a nossa apetência para cada vez mais querer consumir esse tipo de alimentos. E isso provavelmente é o que está também na base daquilo que eu estava a dizer antes, que é a nossa população caminha para aquilo que é uma população tipicamente de obesos, de hipertensos, pessoas com uma probabilidade maior de serem diabéticos. Agora, o que é que podemos fazer? Vamos a favor novamente da tal literacia, que é compreender, tentar, por assim dizer, desculpe eu ter não sermos enganados pela publicidade, aprendermos um pouco a olhar para os rótulos e perceber um bocadinho estas diferenças, que é, o iogurte pode estar ao lado um do outro e ter 3 vezes mais açúcar e mais aditivos e ser mais apelativo, e nós, uma simples escolha de um iogurte pode ser muito diferente daquilo que vamos introduzir no nosso organismo. Mas às vezes esses rótulos, por exemplo, do sem açúcar, não é? Os meus sogros compram imenso, porque o meu sogro também me fazia dieta também por motivos de saúde. E eu tenho sempre a sensação que eu estou a comprar sem açúcar, mas que aquilo lá no meio tem os tais aditivos. É que não tem iogurtes. Mas eu digo até Eu tenho muitas dificuldades com os diabéticos sem açúcar. por causa disso. É sempre certo Não que é o bom. que eu estou a dizer, o iogurte natural tem 4 gramas de açúcar. Aqueles gregos têm 4 gramas de açúcar. Às vezes temos alguma dificuldade em gerir os açúcares simples com os doentes que são diabetes tipo 1, que fazem insulina. E isso é uma das nossas dificuldades, por exemplo. Então, e como é que se escolhe? Ou seja, como é que a pessoa escolhe? O que é que Tem que ser aquele que tem menos açúcar, tem 4 tem que gramas. tiver lá Tem que as tiver lá a linhas composição nutricional em 100, quanto é que tem de açúcar. Pois. Os de soja não são derivados de leite, é normal que não tenham açúcar, são de origem vegetal. Exato, e o açúcar faz falta. As células Sim, mas nem 8 nem 80, lá está, são os tais 25 gramas por dia. As células precisam de São os 25 gramas que recomenda a OMS. Dá, pronto, um chocolate. Não. Extras. Exato. Mas Comer de forma controladamente. daí até A parte fácil de psicológica, perceber. não é? Somos humanos, também gostamos de um doce de vez em quando, não é? Mas olha, falava-se mais nisso no McDonald's, por causa do tipo de aditivos. Na gordura no McDonald's, que aquilo era viciante. Há uns 20 anos atrás, lembro perfeitamente de ter um livro e falar mesmo nisso. Adolescentes e adultos, toda a gente ficava viciada com o tipo de gordura, lá está, com os tais aditivos que eram colocados nesse tipo de alimentação, para a pessoa ir lá mais vezes. Boa tarde. Muito rico em açúcar. Eu gostaria de saber se o consumo de soja, tofu e seitan, se tem alguma interação com o letrozol. E também queria deixar só um comentário, uma reflexão, que é sobre a cafetaria do IPO. A alimentação que se faz e que se proporciona aos doentes do IPO na cafetaria do IPO, porque muitas vezes as pessoas têm necessidade de ir à cafetaria. E eu acho que é bastante, pronto, acho que alguém devia olhar para as emendas. Obrigada. É assim, no que está, de acordo com o World Cancer and Found Research, a pessoa pode ingerir 1 a 2 doses de soja por dia, mesmo a fazer hormonoterapia. Não ter risco em doentes com cancro da mama sobre essa terapêutica. Até pode ter benefícios. Antigamente, há pouco tempo, falava-se nessa situação que podia ter alguma interação, mas hoje em dia já se pode ingerir soja. Por exemplo, as pessoas até comem linhaça e também têm fitonutrientes, fitoestrogénios, que é a mesma coisa do que a soja. Olha, é mais para a soja. A linhaça, que é uma semente, também é rica em fitoestrogénios. E as pessoas, a soja, chegou à consulta com muitas dúvidas, nomeadamente essa, e eu digo, olha, mas a linhaça se calhar também... sim, também faço linhaça. A linhaça também é rica em isoflavonas, desculpem. E essa reflexão, eu percebo, tem alguns alimentos que são fritos, é complexo. Percebo o que diz. Podia ter alternativas, pois percebo. É aqui no bar, não é? É complexo. Olhem, eu acho que ter um cancro já é um karma. Depois ter que pensar se posso comer uma bolacha, se posso comer um iogurte, não, está fora de questão. Eu fui professora primária há 45 anos, fiz questão de acompanhar os meus alunos na cantina, sempre achei que toda a gente se queixava que ninguém comia salada. Temperavam as saladas com tanto vinagre, até eu tinha pena de mim. Pronto. Eu não vou dizer aquilo que eu como, senão toda a gente ficava escandalizada. Eu costumo, porque me apetece e porque gosto, beber um copo de vinho ao almoço
e dizem-me que eu não posso, e eu costumo dizer que eu sou católica praticante e sei que Deus lá em cima não tem bar aberto. Portanto, eu tenho que aproveitar enquanto estou cá em baixo. Ele lá em cima não vende nem branco, fresco, nem tinto. Nós também não sabemos, ainda ninguém veio cá dizer que lá é melhor. Não vem dizer, mas eu calculo que ele não deve ter bar aberto lá em cima. Deve ser um bocadinho pior. Eu acho que, como comecei por dizer, ter um cancro é um karma. Eu não estava à espera, eu estou ali com a tia Cátia, nós somos amigas, graças a Deus. Eu também, no início de 2022, fui fazer um ataque, porque descia a Avenida da Liberdade, eu não vivo em Lisboa, descia assim. E eu pensava, mas tu ainda não me bebeste nada, porque é que não vais a direito? O meu médico de família mandou-me fazer um ataque e estava cá um glioblastoma no lóbulo frontal direito. Tudo bem. Como católica praticante, rezo todos os dias muito e peço a Deus que não me faça sofrer. É só o que eu lhe peço. Quando tiver que me levar, que me leve. Agora, se não há um copo para beber lá em cima, é melhor eu ir bebendo cá em baixo. Durante o verão, 40 graus, um vinho branco bem gelado, que bem que me sabia. Que bem que me sabia. Mas eu sei que não me faz bem. Mas olhem, mal também não me faz, porque não me matou ainda. Eu desejo a todos os que estão aqui e que sofrem de cancro que tenham alguma coisa a que se agarrar. Eu agarro-me à minha fé. Eu ando sempre com o meu terço e quando me sinto aflita, jogo a mão ao bolso, agarro-me a ele e rezo. Por mim e por todos os outros. Não havendo nada a que nos agarremos, é difícil esta cruz. Porque no meio desta história toda, eu acabei por me divorciar. O cancro é difícil para quem o tem e para quem nos acompanha. Portanto, amigos e amigas, muita coragem, muita força de vontade e façam, enquanto estiverem por cá, mais ou menos o que vos apetece. Eu concordo que não coma carnes vermelhas, nem carnes processadas, mas vocês devem perceber que comer frango todos os dias que só sabe a farinha é um enjoo. Eu tive um restaurante durante vários anos e efetivamente, se por acaso ele já faleceu, o meu primeiro cozinheiro, eu lhe disse, Francisco, eu só como frango grelhado. Ai, Dona Maria do céu. Mas é uma fartura. Se aquilo for empurrado com um copo de vinho branco... Eu enjoei o tinto. Eu enjoei o vinho tinto. Não sei se foi pelos 40 graus este ano, branco gelado, ainda vá que não vá. Mas não percam a esperança. Diz a piada que a esperança é a última a morrer. Portanto, não casem com ninguém cuja mãe se chama Esperança, senão ela nunca mais abala. Eu tinha que pôr esta gente a rir um bocadinho. Obrigada. Obrigada. Agradeço este momento de boa disposição. Eu também passei com 36 sessões de radioterapia e resignei-me, não me resignei, aliás, e via toda a gente olhar para o chão quando entravam naquela. Fiz o contrário, levantei-me e tentei animar as pessoas muito mais idosas do que perceber, era o mais novo daquela turma toda e sempre nos rimos muito. Tinha ali gente com 80 anos, quase 30 anos mais do que eu, alguns sim, e sempre animámos tudo e ficámos a ser conhecidos naquela sala, porque toda a gente que tratava de nós, pá, às 7 da manhã, que era fazer o tratamento, isto é uma animação, que éramos 7, todos a rir e não sei o quê, mas o que é que se passa ali na sala? Mas isto era uma coisa diária. Pronto, e foi assim que fomos levando a água ao nosso moinho. Só para terminar, falar de um senhor que vivia no Barreiro, que levava 2h30 para conseguir chegar ali às 7 horas, mais a mulher, todos os dias. Uma pessoa muito séria, muito ríspida, já se ria, e no último dia de tratamento, não me lembro agora bem do nome dele, mas imaginemos que era o Zé, e eu, agora já não vos vou ver mais, pronto, era só para dizer adeus, mas estava assim um bocado distante, e eu levantei-me, e abracei-o, todos, e abraçámos,
bom para ti, não sei o quê. O homem chorou, e a mulher disse assim: eu conheço o meu marido há 50 anos, há mais de 50 anos, nunca tinha visto chorar. Pronto, e foi assim a despedida do Zé naquela turma que organizámos ali de manhã às 7 da manhã, todos os dias. Obrigada. Não sei se existe, já estamos aqui acima, 15 minutos depois da hora prevista, alguma última questão que alguém queira colocar? Então, gostava de agradecer a presença de todos, de vos pedir, se tiverem ainda mais uns minutinhos, temos um QR Code ali no visor, e era importante para a organização saber a vossa opinião, portanto, se quiserem, se puderem, respondam ao questionário que está acessível através deste QR Code. Fiquem também à espera que vamos partilhar aqui e oferecer o tal livro que falei, e à saída há uma bebida refrescante, que é uma receita do livro da tia Cátia. Não é vinho branco, é chá, mas olha, é o que temos. A filha preparou os meus netos para o caso da mãe da avó perder o cabelo, ter que ser rapado, e o meu neto gosta muito no verão de rapar o cabelo. Ele disse-me: avó, tu não te preocupes, vais ficar quase... Portanto, eu nunca me preocupei, o cabelo não me caiu, eu fiz os tratamentos todos em Évora, quis fazer no Champalimau, e o médico perguntou-me porquê. Eu disse: só porque eu gosto muito de ver o rio. Mas os prédios não curam as pessoas. Os médicos que estão em Évora, fui eu que os treinei, são bons. E, efetivamente, fantástico. Eu fiz a rádio, fiz a quimio, eu fiz tudo. Mas eu acho que nós temos que encarar esta doença como se tivéssemos uma gripe. Porque é quase tão mortífera como a gripe. Porque se nós nos deixarmos ir abaixo, a gripe leva-nos e o cancro também. Espero que todos tenham muita coragem para levar a vida em frente. Foi muito bom estar aqui, e todas as conversas que por aqui houver, eu venho de propósito de Montemoro Novo só para estar convosco. Olha, então aponte já na sua agenda, dia 12 de janeiro, vai ser dia 12 de janeiro, já no próximo ano, vai ser a próxima conversa, vai ser sobre oncoestética. Oncoestética, a parte estética, depois, ok? E vai ser no próximo dia 12 de janeiro, as redes sociais do IPO também vão divulgar. Eu gostava de agradecer a presença de todos, a presença dos oradores e das pessoas que estiveram. Dizer-vos também que nós tentamos levar estes assuntos com um tom leve, mas nunca a desprestigiar, a tirar o prestígio, ou a tornar este um tema menor que não é. Só achamos que podemos também falar destes temas com seriedade, mas também com alguma leveza, como tivemos aqui o exemplo, aqui estes dois exemplos, e desejar muita sorte a todos que estejam a passar por esta situação ou a acompanhar familiares. Nem sempre é fácil, nem sempre o desfecho é o mais favorável. Eu perdi 2 pessoas com cancro este ano, neste mesmo hospital, e hoje para mim foi um misto de emoções voltar aqui. Mas acredito que se calhar é porque tinha que ser, e se calhar tinha que vir aqui fazer alguma coisa depois de ter perdido essas pessoas, e se calhar é uma boa homenagem que lhes posso dar. Portanto, os meus parabéns também por escolherem estar aqui, desejo-vos toda a sorte do mundo, muita força para quem está a lidar com esta situação, e em frente é o caminho, não é? E obrigada e até à próxima. Obrigada.